Boa tarde. A nossa equipe ficou responsável pelo capítulo 11 sobre gametogênese e formação dos gametas. Introdução. A fecundação marca o momento de encontro entre duas células. Ao se unirem, essas células permitirão a formação de um novo indivíduo com características únicas. A gametogênese é o processo no qual são formados os gametas masculinos e femininos. A gametogênese que leva à formação dos espermatozoides é denominada espermatogênese, e já a formação de ovócitos maduros ocorre pelo processo denominado ovogênese ou ovulogênese. Espermatogênese. Quando o processo ocorre para a formação do gameta masculino, podemos denominá-lo de espermatogênese. Esse processo, que ocorre nos testículos, tem início na puberdade, por volta dos 12 anos de idade, e durante ele são formados os gametas masculinos denominados de espermatozoides. Por ação do hormônio sexual testosterona, os túbulos seminíferos amadurecem e as células sexuais ou germinativas se multiplicam por mitoses, passando a ser denominadas espermatogônias. Fases da espermatogênese. Multiplicação. As mitoses intensificam-se, formando novas espermatogônias. Crescimento. Algumas espermatogônias param de realizar a mitose e aumentam de volume. As células passam a se chamar espermatócitos primários. Maturação. Cada espermatócito primário se divide, originando dois espermatócitos secundários. Os espermatócitos secundários se dividem e formam quatro espermátides. Espermiogênese. Ocorrem algumas transformações na espermátide. Toda a espermatogênese demora entre 64 e 74 dias. Ovulogênese. A ovulogênese ocorre no interior dos ovários, em pequenas bolsas denominadas folículos ovarianos. Esse processo realiza-se a partir do epitélio germinativo do ovário, com células diploides denominadas ovogônias ou ovulogônias. A gametogênese nas mulheres se inicia antes da menina nascer, no início do desenvolvimento do feto. As células germinativas migram para os ovários e se diferenciam em ovogônias. Fase da ovulogênese. Multiplicação. Por volta do quinto do mês de desenvolvimento da menina, as ovogônias começam a sofrer mitoses sucessivas. Crescimento. O volume celular dos ovogônias aumenta consideravelmente e elas se transformam em ovócitos primários. Maturação. Os ovócitos primários realizam a primeira etapa da meiose. A meiose primeiro prossegue, mas apenas um ovácito primário completa o processo em cada ciclo ovariano. Forma-se o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo. E a meiose segunda se inicia no ovócito secundário, mas ela só se completa se o ovócito for fecundado. A espécie humana apresenta em suas células somáticas 46 cromossomos. Durante a gametogênese, são formadas as células gaméticas, com 23 cromossomos. Entretanto, nesse processo podem ocorrer erros resultando na formação de gametas com o número de cromossomos alterados. São as chamadas alterações cromossômicas numéricas. Como os cromossomos contêm os genes que codificam as proteínas, qualquer alteração estrutural ou numérica pode provocar mudanças significativas nas características do indivíduo. Alterações no material genético. Alterações cromossômicas numéricas. Euploidias. Aumento ou redução numérica de todo o conjunto de cromossomos. São causadas por erros durante a formação do fuso miótico. São muito comuns em plantas, mas muito raras entre animais, inclusive nos seres humanos. Aneuploidias. São alterações numéricas para mais ou para menos.
em apenas certo par de cromossomos. A grande maioria desses efeitos ocorre na meiose, quando os gametas estão sendo formados, principais aneuploidias, nulissômia, perda de 2 cromossomos do mesmo par, em geral, são letais, monossômia, perda de um par de homólogos, o caso mais comum na espécie humana. Trissômia, aumento de um cromossômio no genoma do indivíduo, a alteração cromossômica mais frequente na espécie humana. Alterações no material genético. Tipos de trissomia. Síndrome de Down é a trissomia mais comum em humanos, ocorrendo em média de 1 em 700 nascimentos. Embora a idade avançada dos pais aumente bastante essa possibilidade, a síndrome de Down pode ser diagnosticada durante a gestação ou logo depois do nascimento. Alguns sintomas são cabelo liso e fino, pescoço curto e grosso, flacidez muscular, má formação cardíaca, prega palmar única, etc. Síndrome de Klinefelter ocorre em homens que nascem com um cromossomo X a mais, oriundo de uma não disjunção dos cromossomos XX. Os homens com essa síndrome têm pouco ou nenhuma produção de espermatozoide e possuem testículos pequenos. Altura acima da média, membros inferiores relativamente longos, ausência de barba e em pelos em seu corpo, pelos pubianos. Alterações no material genético. Alterações cromossômicas estruturais. São modificações que afetam o tamanho e o formato dos cromossomos, influenciando a sequência dos genes. As alterações estruturais resultam de uma ou mais quebras em um ou mais cromossomos. Estas podem ocorrer espontaneamente ou pela atividade de agentes externos, como radiações, drogas, vírus, etc.